Paz do Senhor, irmãos, então a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Números 22. Vamos começar lendo do 3 a seguir, que vai falar assim, 3. Moabe temeu muito perante a face deste povo, porque era muito, e Moabe andava angustiado perante a face dos filhos de Israel. Amém, irmãos? A palavra do Senhor vai falar que o povo de Deus acamparam-se, né, nas campinas de Moabe, ali, né, na banda do Jordão, de Jericó. E a palavra do Senhor vai falar que Moabe ali, né, o povo de Moabe ali, o rei, né, o rei de Moabe, Balaque, eles começaram, né, a temer, porque eles começaram a ver, né, a multidão ali do povo de Deus. Era um povo, né, muito numeroso. E ali eles começaram a temer, porque eles já conheciam, né, a fama do povo de Deus, que o Senhor, né, guerreava as guerras deles e que o Senhor dava vitória, né, o povo dele. E aqui no 5 vai falar assim: Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, e eis que cobre a face da terra, e parado está em frente de mim. Então a palavra do Senhor vai falar que ele ali, né, começou a temer, né? Ele ficou ali se sentindo encurralado, e ali a palavra do Senhor vai falar que ele envia, né, mensageiros a Balaão para que venha, né, ao seu encontro para poder, né, tramar contra o povo de Deus. E a palavra do Senhor vai continuar falando aqui no 6. Vem, pois, agora, rogo-te, que amaldiçoe a este povo, pois mais poderoso é do que eu, para que porventura o consiga ferir e lançá-lo da terra. Porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então a palavra do Senhor vai falar que ali ele reconheceu, né, que aquele povo era mais poderoso, né, do que eles. E ali, né, ele começou, né, a falar, né, para Balaão vir, porque quando Balaão viesse, né, para Balaão amaldiçoar o povo, né, o povo de Deus, porque eles estavam com medo ali, né, do povo, porque era um povo, né, forte, um povo poderoso. Por quê? Porque tinha a presença do Senhor com eles, né? Como eu falei, o Senhor lutava as guerras deles, então eles venciam, né, as batalhas, as guerras. E ali nele começou a se sentir encurralado e começou já a tramar contra o povo de Deus. E muita gente faz assim, elas quando se sentem, né, ameaçados, encurralados, elas não te enfrentam, né, mas começa a tramar, né, nas suas costas, começa a lançar palavras, né, de maldição, fazer obras contrárias. E aqui ele continua, né, falando, aqui no 7. Então foram-se os anciões dos Moabitas e os anciões dos Midianitas, com o preço dos encantamentos em suas mãos, e chegaram a Balaão e lhe falaram as palavras de Balaque. Então, como eu falei, né, eles foram, né, ele enviou, né, os anciões ali até Balaão, e a palavra do Senhor vai falar que ele também enviou, né, o preço dos encantamentos. Então, o que que ele queria? Que Balaão fizesse, né, obras contrárias, né, para o povo do Senhor, amaldiçoasse, mas também armasse, né, ciladas contra o povo do Senhor. E quantas pessoas, né, se levantam, né, contra a vida do povo de Deus, e arma mesmo ciladas, né, pedras de tropeços, faz, né, coisas nas trevas, coisas obscuras aqui, como Balaque, né, queria que Balaão fizesse, né. Tanto é que a palavra do Senhor vai falar que ele enviou preço, né, dos encantamentos que Balaão ia fazer contra o povo de Deus. E aqui no 8 vai falar assim:
aqui no 8 vai falar assim: e ele disse: passai aqui esta noite e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E veio Deus a Balaão e disse: quem são esses homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos moabitas, os enviou a mim. Então a palavra do Senhor vai falar que ali quando eles chegaram, né, até Balaão, com o preço dos encantamentos ali, né, aqueles anciões ali que ele tinha enviado, Balaão pediu, né, para eles passarem a noite ali com ele, que ele ia consultar, né, o Senhor, ia ver o que que o Senhor ia falar, né, para ele dar resposta a eles. E a palavra do Senhor vai falar, né, que o Senhor veio até ele e perguntou, né, quem era aquele povo, e ele falou para Deus que era o povo que Balaque tinha enviado a ele. E aqui do 11 vai falar assim, que Balaão tá falando: eis que um povo saiu do Egito e cobriu a face da terra. Vem agora, pois, e amaldiçoa-o, porventura poderei eu pelejar. Perdão, o 11, de novo. Eis que um povo saiu do Egito e cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra eles e o lançar fora. Então aqui Balaque, né, falando a Balaão, que era para ele ir, né, até encontrar ele para poder amaldiçoar o povo do Senhor, lançar, né, tropeços, fazer obras, né, obscuras, obras contrárias contra a vida do povo de Deus, porque assim ele ia conseguir, né, pelejar contra o povo de Deus e os lançar fora da sua terra. Porque ele sabia que ele só por sua própria força, né, e do povo dele, eles não iam conseguir, né, vencer o povo de Deus. E aí ele sabia que eles batendo de frente com o povo, ele não conseguiria. Ele começou, né, a armar laços, a contratar ali Balaão para fazer obras contrárias, que ele sabia, né, que se Balaão enfraquecesse o povo, né, com as obras contrárias, com que ele levantasse contra o povo do Senhor, ele conseguiria, né, vencer o povo de Deus. Mas se eles, né, fossem enfraquecidos por Balaão, por obras contrárias, mas a palavra do Senhor vai falar que Deus era Deus zeloso, né, e cuidava do povo seu. Então o Senhor vai falar aqui no 12: então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoará este povo, porquanto bendito é. Então o Senhor falou: você não vai com eles, com esses anciões ali, e também não vai amaldiçoar o povo, porque o povo é povo bendito, é povo abençoado. E a palavra do Senhor vai falar que Balaão ali, né, se levantou pela manhã e disse para os príncipes, para eles voltarem, né, para a terra deles, porque o Senhor se recusava a deixar ele ir, né? Então o Senhor se recusava a deixar ele ir. Ele queria ir. Ele viu ali o preço, né, dos encantamentos e o que ele poderia levar, né, de ganho ali, né, fazendo obras contrárias para o povo de Deus. O que ele sabia que ele poderia ganhar muito ali do rei, né, dos moabitas. E a palavra do Senhor vai falar que os príncipes, né, que Balaque, ele prosseguiu, né, em enviar mais príncipes, vai falar aqui no 15, os quais vieram a Balaão e lhe disseram: assim diz Balaque, rogo-te que não te demores a vir. Então ele continuou, né, ali pedindo para que Balaão fosse, que ele tinha, né, muito a oferecer, né, muita riqueza para oferecer, para que ele amaldiçoasse o povo do Senhor. Mas a palavra do Senhor vai falar que ali ele, né, ali só pedindo para o povo, né, dormir. Ele tornou pedir para essa segunda remessa, né, dormir
de novo ali, que ele ia perguntar, né, ao Senhor, e ali o Senhor vendo, né, que ele estava tentado, as riquezas, né, que lhe foram oferecidas, o Senhor permitiu, né, com que ele fosse. E ali, irmãos, vai falar aqui no 20: veio, pois, o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: pois que aqueles homens vieram chamar-te, levanta-te e vai com eles, todavia falarás o que eu te disser. Então o Senhor permitiu, porque o Senhor viu que ele estava tentado, querendo, né? E o Senhor permitiu. Mas aqui no 21 vai falar assim: então Balaão se levantou pela manhã e abardou a sua jumenta e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus se acendeu, porque ele ia com os príncipes, e o anjo do Senhor se pôs no seu caminho por adversário, e ele caminhando ia sobre a jumenta e dois dos seus moços. Então a palavra do Senhor vai falar no 22 que a ira do Senhor se acendeu contra ele quando ele ia, né, com os príncipes ali, né, de Moabe. E o Senhor, né, enviou um príncipe, né? O Senhor enviou um anjo, né, que se pôs no caminho dele, né? A palavra do Senhor vai falar aqui no... Deixa eu ver se é nesse. Aqui no 23. E viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho com a espada desembainhada em sua mão. Pelo que a jumenta se desviou do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Então, irmãos, a palavra do Senhor vai falar que a jumenta dele viu ali o anjo do Senhor com a espada, né, desembainhada ali no caminho ali. Porque esse anjo do Senhor foi enviado para ser, né, adversário ali, para se pôr no caminho de Balaão. E a palavra do Senhor vai falar que Balaão, ele estava tão cego, né? Cego pelas riquezas, né? Que ele ia ganhar ali do rei, que ele nem viu o anjo do Senhor, mas a jumenta que estava levando ele, a sua jumenta que viu o anjo e se desviava a todo tempo, né? Do caminho. E ele espancava, né, a sua jumenta, porque ele estava, né, doido para chegar. Ele era cobiçoso, vamos dizer assim. Ele queria as riquezas, ele queria fazer sim o mal para o povo do Senhor, e não fez, porque o Senhor não permitiu. O Senhor ali enviou, né, o seu anjo para que não permitisse com que ele, né, amaldiçoasse o povo do Senhor. Deixa eu ver. E no 31 vai falar assim: então o anjo do Senhor, então o Senhor abriu os olhos de Balaão, de maneira que viu o anjo do Senhor que estava no caminho, e a sua espada desembainhada na sua mão, pelo que se inclinou a cabeça e se prostrou sobre a sua face. E no 32. E o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancasse a tua jumenta, eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto o teu caminho é perverso diante de mim. Então o Senhor está falando, né? O Senhor falou para ele que o Senhor enviou o seu anjo para ser adversário dele ali no caminho, né? Porque os caminhos dele, né, era perverso diante do Senhor. Ele era uma pessoa perversa, ele só queria riquezas, ele não se importava, né, com as maldades que ele fazia, contanto que ele fosse pago para isso. Mas como eu falei, o nosso Deus, né, ele é zeloso, ele cuida de nós. E aqui, irmãos, no 35 vai falar assim: então disse o anjo do Senhor a Balaão: vai-te com esses homens, mas somente as palavras que eu te falar, esta falará. Assim Balaão se foi com os príncipes de Balaque ao termo de Amon, à extremidade do termo. No 37. E Balaque disse a Balaão: porventura não te enviei a chamar-te insistentemente, por que não viestes a mim?
Não posso eu te honrar com, com não posso eu te honrar convenientemente? Então aqui Balaque está falando para ele, né? Por que que você se demorou, não veio logo? Porventura, né, eu não posso te honrar grandemente, porque ele tinha muitas riquezas e Balaão estava querendo mesmo, mas o Senhor era quem estava impedindo ele de ir, porque se não fosse o Senhor, ele já tinha ido há muito tempo. E aqui, irmãos, deixa eu ver. E aqui no 38 vai falar assim: Então Balaão disse a Balaque: Eis que tenho vindo a ti, porventura poderei eu falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, esta falarei. Então a palavra do Senhor vai falar que ele ali, né, reconhecia que ele não poderia falar, né, nada além do que o Senhor mandasse, porque a palavra do Senhor vai falar que Balaque falou que a quem ele abençoasse seria abençoado e a quem ele amaldiçoasse seria amaldiçoado. Mas não era bem assim, porque o dono da bênção, né, é o Senhor, e o Senhor já tinha determinado a bênção do povo de Israel. E Balaão, mesmo que ele abrisse a sua boca, né, para amaldiçoar aquele povo, não sofreria, né, as consequências daquela palavra. Por quê? Porque aquele povo já era um povo abençoado pelo Senhor. E a palavra do Senhor vai falar, né, que contra Jacó não vale encantamento. Então o Senhor é quem te guarda. Se você está guardado, né, no Senhor, se você está com sua vida, né, no altar do Senhor, creia que você é guardado pelo Senhor. E ainda que pessoas se levantem, né, contra a sua vida com obras contrárias, né, como Balaão aqui queria fazer, né, contra o povo do Senhor, creia que você é guardado pelo Senhor e que o Senhor é quem te livra, o Senhor é quem te guarda. Você só não está guardado se você estiver longe do Senhor, mas se você estiver, né, debaixo da bênção do Senhor, como o povo de Israel, nenhum encantamento, nenhum mal vai chegar até você, até a sua casa. E aqui, irmãos, no 41 vai falar assim: E aconteceu que pela manhã Balaque tomou a Balaão e o levou aos altos de Baal, para que dali visse o restante do povo. Então ele levou, né, Balaão, para Balaão ver ali, né, o povo do Senhor, porque ele tinha certeza, né, que Balaão ia amaldiçoar o povo do Senhor, ia levantar, né, obras contrárias, né, contra o povo do Senhor e enfraquecer o povo do Senhor para que ele conseguisse vencer o povo do Senhor. Só que ele não conseguiria, porque o Senhor estava com aquele povo e o Senhor era quem lutava as guerras daquele povo. E aquele povo estava ali debaixo, né, de um direcionamento da parte do Senhor. E qual era o direcionamento daquele povo? Era avançar, era conquistar, era a promessa que o Senhor tinha para eles, né? E não tinha encantamento e não tinha rei nenhum que parasse o povo do Senhor. Quando você está debaixo, né, de obediência, quando você está debaixo de uma direção do Senhor, pode se levantar quem quiser se levantar. Não vai conseguir te deter nem te parar. Porque o Senhor é quem vai na frente, tirando todo o empecilho e toda a barreira e te dando vitória. Então não importa qual a guerra, qual a luta que tem se levantado para tentar te parar, né, desse caminho que o Senhor traçou para a sua vida, não vai conseguir, porque maior é aquele que te chamou e maior aquele, né, que está te enviando. É ele quem vai abrindo, né, os teus caminhos, né, e te dando passagem para você passar e alcançar e conquistar o que ele falou que você ia conquistar. Amém, irmãos? Então foi essa palavra que o Senhor me deu, né, para compartilhar, né, com os irmãos nesse dia. Esteja firme, ligado, né, na videira que é o Senhor, que nenhum mal vai chegar, né, até a sua tenda, se o Senhor não permitir. Se o Senhor permitir, se for permissão do Senhor, aí sim, mas se não for,
Não tenha medo, porque o Senhor é quem te guarda. Nada acontece, né, com os cristãos, com os filhos do Senhor, sem que haja uma permissão da parte do Senhor. Porque você tem um Deus zeloso, um Deus que cuida de você, um Deus que te guarda por onde quer que Ele te mandar ir. Então, somente creia e confie, né, no cuidado e na proteção do Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada pela tua palavra, Senhor. Gratidão, porque o Senhor é o Deus que fala, o Senhor é o Deus, né, que nos ensina através da tua palavra que nós temos um Deus que nos livra, que nos guarda, Senhor, de todo o mal que estão tramando contra a nossa vida. Ainda que seja, né, as escondidas, como foi aqui o caso, né, de Balaque e Balaão, mas o Senhor, né, nada fica em oculto diante do Senhor. O Senhor Deus vê todas as coisas. O nosso Deus, ele não dorme, não cochila, nem tosqueneja, mas ele está em todo o tempo, né, cuidando dos seus filhos, livrando e guardando. E por isso somos gratos a Ti, Senhor. Gratidão por tudo, meu Pai. E desde já eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, com transformação, Pai, com renovo, Senhor. E que também o Senhor venha estar suprindo todas as necessidades dos Teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.